Dando sequência à visão das famílias, eu quero convidar a Sheila Ventura Pereira. Ela é assistente social, coordenadora legal da APROF, que é a Associação Pró-Falcêmicos, de 2014 a 2018 a gestão, vice-coordenadora do Fórum dos Portadores de Patologias do Estado de São Paulo e conselheira do Conselho Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, representando o Fórum de Portadores de Patologias do Estado, biênio 2017 a 2019. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse seminário e uma grande oportunidade. A gente está trazendo aqui a visão do paciente, né? E a importância, o impacto que tem. Bom, vou falar um pouquinho do que é a anemia falciforme, a qual eu tenho. Fui diagnosticada aos 7 anos de idade. Até os 7 anos era tratada de reumatismo, porque era uma criança que tinha dificuldades para andar. Minha mãe falava que achava que no começo era preguiça, porque colocava em pé e não andava, sempre sentado, uma criança muito chorosa e as articulações muito inchadas. Então começou a investigação genética, ela até recebeu um diagnóstico falado que era uma doença de macaco, porque deixava com as alterações, né, um aspecto físico alterado, os braços, os joelhos, as pernas, os olhos muito amarelados. E aí, minha mãe era uma mulher que tinha 8 filhos. E o que aconteceu? Essas crianças foram morrendo. O diagnóstico de meningite, pneumonia, muitos deles morreram no braço dela, porque quando conseguia chegar no atendimento, infelizmente, não dava tempo. E aí, com 7 anos de idade, devido à medicação que eu estava tomando para o reumatismo, eu fui parar na UTI. E aí foi o diagnóstico da anemia falciforme, né? Hoje o Ministério da Saúde melhorou a terminologia, porque quando se fala anemia, o que você entende? Não, come beterraba, sulfato ferroso, complexo B. Para vocês terem ideia, minha mãe fazia garrafada. Fígado cru com fantaúva, biotônico fontura com ovo de codorna e leite condensado. Então, assim, tudo que vocês imaginarem, prego cozinhado no feijão. Então, assim, tudo que vocês imaginarem eu tomei. Só que, infelizmente, esses tratamentos incorretos me deixaram com uma parte óssea debilitada. Eu tenho necrose de cabeça de fêmur, de ombro, de joelhos e está indo. Mas a gente vai vivendo, né? A doença falciforme é uma doença passada de pai para filho, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecido com uma foice. Daí o nome falciforme. Né? Essa doença tem tendência maior da população negra, mas hoje, devido à grande miscigenação, pessoas brancas também têm. E aí, a gente pega nessa parte, né? É uma doença passada de pai para filho. No meu caso, meu pai tinha a doença e minha mãe tinha os traços, mas nenhum dos dois sabia. Meu pai foi diagnosticado aos 39 anos, depois do meu diagnóstico, e até então falavam que a minha mãe não tinha nada. Infelizmente, quando a minha mãe faleceu aos 36 anos, descobriu que ela tinha traço. Por isso que os 7 filhos tinham a doença, né? Somente meu irmão, que hoje é vivo, que tem o traço. Então, o que aconteceu? Como vocês viram lá, é conhecido como uma doença tendência maior da população negra. É uma doença que surgiu na África devido à mutação genética. Mas sabemos que hoje há grande miscigenação, né? Nós somos um país muito misturados. E o que está acontecendo? Graças a Deus a gente tem diminuído muito com o trabalho do Ministério da Saúde, secretaria, palestras, seminários, congressos. Nas orientações genéticas, o médico chamava a família e falava, olha, o seu filho tem uma doença que não tem cura, uma doença de negro. Aí, olhavam um para o outro, os dois são brancos. Como tem uma doença de negro?
Então, já começava ali a rejeição. E a gente teve casos de já saírem separados da sala. Nós fizemos uma palestra uma vez, né, que recebemos um grupo que a pai tinha passado para nós, e quando a mulher falou assim, olha, na minha família ninguém tem, só meu filho, né, que nasceu, meu marido não tem, aí vira uma mãe para outra e fala, ah, então você pulou a cerca. Né? Por quê? É o que ela estava ouvindo. Então, a questão da informação, ela é muito importante. E é uma doença que, hoje, todos nós, qualquer pessoa, como foi bem dito aqui, pode ter alteração genética, pode ter traço, seja falciforme, talassemia, outras hemoglobinopatias, e não saber. E o que acontece? Não é uma doença hoje de vamos dizer, somente de negros. E vocês têm que entender que isso, dependendo como colocada a informação, impacta, como bem colocou a Marta, na estrutura familiar. Por exemplo, eu trouxe aqui são alguns dados da OMS, né, dizendo que no mundo há 270 milhões de indivíduos que carregam gene de hemoglobinopatias anormais. E no Brasil, 10 milhões de pessoas portadoras de hemoglobinopatias. 3 mil nascidos por ano com doença falciforme e com traço, mais de 200 mil. Segundo a Secretaria da Coordenadoria da Triagem Neonatal, a cada 35 paulistanos, um nasce com traço falciforme. Então, veja, o risco de se encontrar é muito grande. Então, como bem foi dito aqui, tem muito trabalho para vocês. E tem uma demanda grande que os médicos já não estão dando conta. Como bem foi dito aqui o Dr. Tony, Thomas, eles já não estão dando conta. Tanto que hoje tem informações genéticas que é enfermeira, assistente sociais, clínico geral, que está dando. Mas, infelizmente, não tem o preparo. E aí, quando os meninos me sugeriram de trazer essa visão, a gente sempre, quando faz palestra, a gente traz a visão do paciente. E aí eu fui conversar com alguns pais, algumas pessoas que têm a doença, para saber, como ele foi abordado, como ele aceitou. Então, assim, uma das mães falou, quando meu filho foi diagnosticado, fui informada de quem tem essa doença não passa dos 12 anos. Hoje, meu filho tem 23. A minha mãe foi informada que eu não passaria dos 15. Quando faltava 7 dias para eu completar 15, quem faleceu foi ela. Teve AVC. E ela estava num desespero para fazer uma festa de 15 anos, porque achava que era meu último ano de vida. Então, para vocês verem, a forma da abordagem, a informação, ela tem um impacto muito grande na família. O médico disse que meu filho seria uma criança deficiente, não aguentaria correr nem brincar, não seria uma criança normal. E aí, o que acontece? Nós temos mães que cuidam dos seus filhos dentro de uma cúpula. Ele não pode fazer nada, ele não pode brincar, quando o tempo muda, ela entra em desespero. Quando ele tem crise, ela entra em desespero. Então, para evitar isso, ela não deixa ele fazer absolutamente nada. Ela é separado dos primos, porque os primos estão brincando de pega-pega, de correr. Ela tem medo dele cair, então está sempre naquela cúpula. Mas a mãe, ela não vai ficar para semente. Vai chegar uma hora que essa criança vira um adolescente. Aí vem a cobrança. Nossa, já está com 18 anos, por que você não vai trabalhar? Nossa, não estuda, vive faltando da escola, repetiu várias vezes. Ah, esse aí é vagabundo. E aí começa a impactar na vida daquela criança que cresceu numa cúpula. Então, quando a gente vai... Hoje, por exemplo, os médicos falavam que eu não ia fazer nada, eu não ia passar dos 15. Hoje eu sou formada na assistência social, tenho um filho
coordeno uma associação, a gente tem uma vida ativa. A gente tem as nossas limitações, claro. Principalmente nesse tempo de frio. Os ossos estralam de dor. Vivemos constantemente em medicamentos. Mas, conforme o meu ritmo, eu consigo fazer minhas coisas. E a gente passa isso para os pacientes. Por exemplo, tem pacientes, tem mães que não deixam o filho nem lavar a louça nesse frio porque acha que ele vai ter dor. Não, coloca uma torneira aquecida. Ele pode, sim, dar uma lavadinha, ajudar a mãe, aos poucos, no limite dele. Hoje nós temos pacientes formados em várias áreas, temos pacientes atletas, tudo dentro do limite dele. Assim também como pessoas com deficiência, que participam de competições. E, infelizmente, às vezes, nas abordagens não é feito isso. É só trazido o lado ruim de ter uma doença crônica, né? Então, aqui tem outro exemplo. Quando recebemos a notícia que meu filho tinha anemia falciforme, foi informado que era uma doença de negro. E eu e meu esposo somos brancos, ex-esposo. Vocês já estão vendo. Ele, como assim? Uma doença de negro? Eu tenho os olhos azuis, minha mulher é branca e tem uma doença de negro na família? Então, impacta quando você vai informar, quando você mexe com a questão racial, a questão religiosa, né? Então, fico muito feliz em saber que a USP está trabalhando nessa questão da orientação genética. Também concordo com a Marta, a orientação genética tem impactos também, a gente tem que pensar em novos termos. Porque os profissionais que estão lá fora, é o que foi dito aqui também por uma das perguntas, às vezes o acesso, né, a fazer o curso, às vezes a correria do trabalho e tudo, então ele é formado de qualquer jeito. E aí, quando vai lidar com a pessoa, tem um grande impacto na vida. Não é proposital, né? Muitas vezes ele conhece por cima na literatura o que é a doença e aí ele recebe essa família e ele tem que dar a notícia de que tem essa doença, uma doença crônica, degenerativa e que não tem cura, né? Então, como que eu vou passar tudo isso para essa família? E aí, né, teve outros comentários, mas como temos 10 minutos, e aí a grande maioria, né, das entrevistadas carregam sentimentos de culpa por ter passado aos seus filhos uma doença tão grave, né, que se resume dizendo: se eu soubesse que eu tinha essa doença, eu não teria filhos. Ela vai ter que carregar essa culpa o resto da vida. Principalmente, precisam ver quando essas crianças entram em crise. A mãe, ela fica num desespero tão grande, ela tem que brigar no hospital, porque às vezes a criança está chorando, já tomou morfina, mas não viram que ela tem uma infecção que tinha que ser investigado, a dor ela continua. Por quê? Se eu tiver qualquer tipo de infecção, o alarme que tem alguma coisa errada com o meu organismo são as crises de dores. Então, eu posso tomar qualquer dose de morfina, mas a dor não vai parar se não tratarem a afecção primeiro. Então, nós perdemos muitos pacientes por pneumonia, por infecção urinária, uma bactéria hospitalar, porque às vezes não foi investigado a causa, e sim a dor. Então, essas mães, elas sofrem demais. E quando seus filhos estão com dor e ela não pode tirar essa dor, é pior. Então, vocês vejam o impacto não só da pessoa que vive com a doença, mas também da família em todo, que mexe com toda uma estrutura. E aí, até conversando com o Gabriel, eu falei, eu não sei se eu posso trazer isso ou não, mas também eu trago como uma visão de mulher com doença falciforme e hoje mãe. Aí a gente faz a pergunta, né? Estou grávida, e agora? Por quê? Eu cresci ouvindo que eu nunca teria filhos por causa da minha doença. Que eu não poderia ter filhos. Se eu engravidasse, eu e o filho morreriam. E agora? E aí, de repente, quando eu digo para o meu médico, ou o médico descobre que eu estou grávida, eu sou punida.
Como? Você é louca? Você tem uma doença? Sim, você está grávida. Só que às vezes aconteceu sem ela planejar. E aí? A culpa é o dobro, porque ela vai ficar imaginando que também vai ter um filho com a doença, e se eles morrerem, e se ela morrer, o que vai ser do filho? Então, isso também, muitas pacientes, né, conversando com elas falam, Sheila, olha, nós estamos com 3 pacientes que acabaram de ter filhos, 2 delas passaram por essa situação. Foi uma gravidez muito complexa para elas 2. E outra coisa também, como foi dita aqui, da questão da psicologia. Temos que ter a psicologia envolvida. Porque mexe muito com a mentalidade do paciente, com a autoestima. Tivemos pacientes que se suicidaram. Por quê? Nós vivemos constante dor, né? Aí, como bem disse aqui o doutor, às vezes recebeu um diagnóstico, olha, você vai ter degenerações, vai ter problemas na perna, a gente começa a mancar. Às vezes o frio está vindo, eu nem estou com dor, mas o medo do frio é tão grande que começa a causar as dores. Talvez eu não esteja, mas o medo do frio é tão grande que eu já começo a sentir dor, já começo a ter uma limitação. Então, a psicologia tem que estar envolvida, tem que estar junto, principalmente depois que recebeu o diagnóstico. Nós fomos chamados pela PAI, há 2 anos atrás, para fazer um acompanhamento quando as famílias recebiam um diagnóstico, justamente por causa daquelas situações que eu falei. Às vezes já saía dali, a mãe já não queria, o filho já nem queria levar o filho, já doou dali mesmo, né? Ou então a briga entre o casal. Então nós acabamos fazendo um trabalho junto com a PAI, para quando essa mãe pegasse o diagnóstico, a gente já estava ali para fazer o acolhimento. Então, ela tinha orientação genética com os profissionais e tinha o nosso acolhimento. É o que nós fazemos até hoje. Então, nessa questão da gestação, né? A gestante com doença falciforme, como qualquer outra mulher com doença falciforme, engravidar, se for este seu desejo, contudo, pelo potencial da gravidade da doença, é necessário fazer acompanhamento pré-natal especializado, cuidando mais de perto da mãe e do bebê. Por quê? Durante a gestação, a gente pode ter várias coisas. No meu caso, eu tive síndrome de HELP. Né? Então, fiquei 2 meses internada, fiquei na UTI, fui conhecer meu filho muito tempo depois, desencadeou crises de dores, e era uma equipe que teve que estudar comigo ali, para saber o que era o síndrome de HELP, aprender o que era anemia falciforme. Eles tiveram esse interesse, principalmente, como foi dito aqui pelo doutor, falar o não ser, não sei. Eu perdi minha irmã, infelizmente, a última da minha irmã faleceu há 3 anos, um erro de diagnóstico. Ela teve um quadro bobo dentro da anemia falciforme, acordou com vômito, diarreia, uma desidratação, e ela foi para o hospital onde era a referência do tratamento dela há mais de 21 anos. Só que acontece, esse hospital estava em reforma, e aí ela foi transferida para um hospital que não era referência. Mas ela foi com um prontuário, com uma prescrição, era só melhorar o quadro clínico e dar alta. O que houve? O médico, que entrou no plantão seguinte, ele olhou e falou, mas ela tem anemia, não precisa de tudo isso. Ele trocou toda a medicação. Então, começou a dar sulfato ferroso, complexo B, suplemento alimentar e transfusões de sangue desnecessária, causando uma sobrecarga de ferro no organismo dela. Infelizmente, foi a 9.000. Aí, parou o baço, o fígado e o rim. O baço e o fígado, depois de 2 meses, com muito tratamento, eles voltaram. E o rim ela perdeu aos 23 anos e aos 29 faleceu. Porque aí foi dando outras consequências, né? Infelizmente, ela morreu de parada cardíaca. Toda a água se acumulava no rim, subiu nos pulmões, subiu para o coração. E aí ela não aguentou, porque foram tentar fazer hemodiálise consecutivas. Então, vejam, o que foi dito aqui é muito importante. O médico ter um diálogo com o paciente. Porque, tudo bem, vocês podem ter o diploma
de estudo, né, de pesquisadores, de biólogos, só que nós temos a convivência com a doença. Eu não tenho certificado, mas eu vivo há 38 anos com a doença. Então, eu sei quando vai me dar uma crise que eu vou conseguir tratar em casa, com analgesia, hidratação, repouso, mas vai ter aquela crise que eu vou falar, não tenho mais o que fazer, vou para o hospital. Então, por que não fazer um trabalho de equipe? Eu conversar com o médico, falar qual medicação que é melhor, ele pesquisar mais no que pode me ajudar. Assim, uma internação de um mês pode durar uma semana, se os dois trabalharem em equipe. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Muitas vezes, na consulta, ou quando eu chego no pronto-socorro, se eu estiver gritando, então, ele não vai nem me olhar. Ele vai lá, vai prescrever morfina, não vai perguntar se eu posso tomar ou não, e qualquer analgesia lá que vai tirar minha dor. Estão esquecendo até de aplicar o protocolo clínico que nós já temos, né? Então, nesse sentido, eu coloquei como um olhar mais humanizado. Claro, vocês não vão perder aquela parte técnica, que é o que nós precisamos. Muitas vezes o paciente ele aprende a aplicar o próprio soro, fazer a analgesia, mas ele precisa da parte técnica de vocês. Ele precisa do olhar técnico de vocês, né? Mas como nós estamos perdendo essa parte da humanização, que ela está muito na teoria, mas na prática nós estamos perdendo, eu resumo o seguinte: a forma de abordagem, né, no acolhimento genético é o que vai contribuir para a aceitação ou não da família em relação a ter filhos com anemia, com uma doença crônica degenerativa que não tem cura. Enquanto não houver a diferença entre ver e olhar, ouvir e escutar, ou seja, colocar a pessoa no centro da questão, independente da sua raça, cor ou etnia, não será possível mudar essa realidade. E é o que está acontecendo. Vocês veem que hoje, pela prática, estamos perdendo pessoas de doenças, de problemas que poderiam ser evitados, porque estão se esquecendo dessa parte do acolhimento, do escutar o paciente, do saber o que ele tem, de conhecer a realidade dele. Muito obrigado. A associação ela fica na Rua Conde São Joaquim, 179, bem atrás ali do Hospital Pérola Baiton. Nós temos Facebook também, vocês podem estar entrando, Skype. Eu trouxe um pouco de material, quem quiser estar conhecendo, também serão muito bem-vindos. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.